Contribuir com uma fala pequenininha. Fica à vontade. Vou aproveitar que hoje eu sou aluno aqui, ó. Só contribuir com uma questão aqui, né? Falando enquanto psicanalista, enquanto professor, enquanto pessoa, enquanto uma pessoa que está num corpo de macho, né? Porque a gente entende que o masculino e o feminino está em todos nós. Mas aí, pensando na provocação que o Carlos falou, a gente esbarra em muitos lugares que a gente vê que não dá conta de abraçar o mundo todo, compreendo. E a gente esbarra também em muitas situações onde tem as questões políticas. A gente vai ficando um pouco, não sei se triste, mas a gente vai percebendo o quanto nós nos consideramos muito potentes, e de fato somos, e ao mesmo tempo, em algum momento, muito impotente quando eu penso, eu não consigo fazer mais do que isso aqui, eu queria fazer mais, né? Eu tenho que ficar lidando com essa falta. Mas aí eu penso assim, olha, se diante de toda essa limitação, que a gente, até enquanto psicanalista, a gente observa que a psicanálise traz esse lugar para a gente, não é de um certo conforto, é de uma inquietação eterna, que é lidar com a falta, é lidar com a insatisfação, lidar que eu não vou conseguir desejar tudo, lidar com um monte de coisa que eu não terei, não serei, mas nem por isso ficarei parado, né? E aí lidar com isso, com a minha insuficiência, mas ao mesmo tempo com a minha suficiência dentro do que eu posso fazer. E aí, por que eu fiz essa historinha no início? Se eu não consigo, de repente, fazer essa mudança no mundo inteiro, ou alguma coisa nesse sentido, o que eu consigo fazer próximo, ou então até mesmo dentro de mim? Né? Quando a gente fala, realmente esses dados chocam. Quando você vê situações assim. E aí, só pegando esse pequeno exemplo, não generalizando. Outro dia eu coloquei num grupo de psicanalistas, que tem psicanalistas e apreciadores da psicanálise, de muitas pessoas de várias partes do Brasil, né? E eu divulguei algo de uma amiga. A pessoa ela não abriu o que era, e ela já veio cheio de julgamentos, né? Aí uma das frases que a pessoa falou foi assim, como é que é? E pronto, já vem mais um negócio que é mais do mesmo. Eu olhei, eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Aí fui ver, era uma mulher criticando o trabalho de uma outra mulher, ela nem abriu para ver e já veio dizendo isso. E eu não tive como me calar, né? E aí me senti convidado a isso, dentro de uma certa educação, claro, e coloquei, eu esperaria isso talvez, e entendam o que eu vou dizer, né? Não estou dizendo que o masculino é tóxico, a gente tem um masculino sadio, um masculino bom, como um feminino bom e um feminino, né? Eu esperaria isso talvez de um colega homem por conta de todo um contexto que a gente aqui já meio que acredito que seja esse o lugar, né? Não é o certo, mas a gente escuta mais isso às vezes desse lugar. Mas era de uma mulher falando mal de uma outra mulher que estava tentando ganhar o seu pão. E eu coloquei nesses termos. Me desculpa, mas você está criticando o trabalho de uma outra mulher que está tentando ganhar o seu ganha-pão, tem filhos e tudo mais, e eu coloquei aqui, o administrador autorizou, como uma sugestão. Você poderia não ter falado nada, mas você fez questão de pontuar e você nem percebeu que era o trabalho de uma mulher. Então, não estou dizendo que a mulher, ela, necessariamente, ela é obrigada a validar a outra, nem isso não. Mas eu estou dizendo assim, ó, do lado de fora tinha o nome, ela não abriu para ver qual era o trabalho, mas ela sabia que era o trabalho de uma mulher porque tinha o nome da pessoa, né? Então, o que eu quero dizer assim, olha, mesmo que às vezes a gente, diante de tantas coisas, existem certas situações que eu penso, que eu sei que a gente esbarra em muita questão da política, em muitas questões assim, mas dentro do que eu posso mais não aturar mais, não suportar mais, não aceitar mais, de alguma maneira onde a gente possa se, como é que eu vou dizer, se posicionar, onde o meu discurso ele vai bater com a minha fala, com a minha ação. Naquele momento, eu me sentiria muito ruim e me traindo se naquele momento, quando aquilo aconteceu, eu não
falasse alguma coisa. Eu sei que eu estava correndo o risco, inclusive, de ser expulso do grupo. Estava nem aí. Mas ali eu estava falando diante, independente de ser uma amiga, diante de uma coisa que a Séfora me conhece, a Márcia também, de uma fala que é independente se eu sou homem ou sou mulher, eu acho que é isso, né? O que que eu posso, dentro de um possível aqui, a gente se revolucionar mesmo, a gente poder reclamar de uma certa maneira, correndo risco, dentro de um possível, que eu digo, né? Mas eu não me coloco mais, não consigo aceitar mais algumas situações onde a gente fala muito, ó, os dados gritam aqui, né? O feminicídio, a mulher. Mas até que ponto, às vezes, eu estou vendo uma novela e aí digo assim, ah, tá vendo aquela ali, como é que é? Ah, tá vendo ali, ó, o cara tá pulando a cerca porque, no mínimo, a outra que foi buscar atrás. Olha o meu comentário. E aí eu sou a mesma pessoa que reclamo se a minha filha tem um marido e o marido bate na minha filha. Quer dizer, eu sou a mesma pessoa. Aqui eu acho que não deve, porque está batendo na filha, minha filha, e ali pode, porque olha os lugares que a gente habita, né? Então, eu acho legal a gente pensar sobre isso. A gente passa por esses lugares, porque a gente foi criada nesse lugar onde o corpo da mulher é objetificado, como a Márcia falou, é onde é colocado como um produto. Eu, enquanto homem, eu não passo nesse lugar, eu preciso reconhecer isso. Eu não saio de casa pensando se o short que eu estou botando vai provocar alguém ou se alguém vai pular em cima de mim. E eu sei que isso é uma realidade da mulher. Não estou falando quem é bom ou quem é ruim, eu estou falando de um fato que existe. Então, eu acho que é legal a gente se sensibilizar, sabe, Márcia? Por isso que eu quis comentar isso aqui, dentro do que a gente pode fazer. Esses dias eu fiquei muito assustado quando eu vi a briga de um casal, de uma reportagem aí, que não sei o que aconteceu, mas o cara saiu do carro e ele deu 3 tiros na esposa, no meio da rua, na frente de todo mundo. Ele não tem mais critério. Vou fazer, né? E aí isso assusta. É o que eu quero dizer, o que, que a gente, cada um, pode fazer para não ficar uma coisa que não combina. Ah, Daniel, preto, está na luta aqui, de repente, a favor, mas de repente sou a primeira pessoa que digo, né, na televisão, pode. Tá vendo ali, ó? Olha onde a neguinha já está indo. Eu sou a mesma pessoa que defendo de um lado e lá eu estou fazendo outra coisa. Vou terminar aqui, porque só quis trazer essa contribuição, mas na verdade para a gente pensar o que cada um, dentro do que a gente pode, dentro do nosso possível, fazer alguma coisa ser mais real, até mesmo na educação dos filhos, e entendendo que a educação ela não é uma responsabilidade somente da mulher. O homem não ajuda em casa, né? O homem participa. Não é